Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as bombas de engrenagens internas. Mas antes de começar, te convido a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e também te convido a se tornar membro do nosso canal. E além de nos ajudar se tornando membro, você também tem acesso a materiais exclusivos. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do vídeo de hoje. O que seria então bombas de engrenagens internas? Como o próprio nome fala, eu vou ter um engrenamento que não vai ser semelhante ao que a gente falou lá nas bombas de engrenagens externas, onde a gente tem duas engrenagens semelhantes a essa aqui interna aqui, nessa menorzinha, duas do mesmo tamanho e eu tenho então o engrenamento delas funcionando. No caso aqui a gente tem uma engrenagem externa, que é a engrenagem maior, e internamente a gente tem uma engrenagem menorzinha, né, fazendo esses engrenamentos aqui dessa bomba. Bom, o que nós temos de característica aqui nesse tipo de equipamento? A engrenagem externa, que é essa engrenagem maior, ela é sempre a engrenagem motora, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem e ela é acoplada, né, a um eixo que vai ser tocada pelo motor elétrico, normalmente nesse tipo de equipamento, né? E a engrenagem interna é sempre a engrenagem movida. Então, o que significa isso? Significa que com o mover da engrenagem externa, ele empurra também a engrenagem interna. E como aqui nessa animação ela nos ajuda a visualizar, à medida, né, que essa bomba começa a girar, o produto aqui, ele entra, né, nas folgas aqui que a gente tem, dos engrenamentos e mais aqui na questão aqui da engrenamento externo e interno, né, e é jogada para frente, empurrada literalmente para frente. À medida que ela gira, cria um vácuo nessa região, que facilita, né, a sucção da bomba, então ela é parcialmente autossuccionadora, né, autoescorvante ou autoaspirante, né, o termo que a gente ouve aí. E aí o que acontece? Se você não tiver pressão aqui, né, não tiver dificuldade aqui de escoamento, a pressão é zero, praticamente, né? Se você pegar uma bomba dessa e ligar, né, aqui logo na descarga dela para um tanque, por exemplo, derrubando num tanque, e colocar o manômetro na descarga, você vai ver que a pressão é praticamente zero nessa bomba. E isso é uma característica de toda bomba de deslocamento positivo. A pressão só aumenta mesmo com a restrição aqui, né? E aí eu sempre falo, né, se você colocar uma válvula aqui e fechando essa válvula, aí você nota, uma válvula depois do manômetro, obviamente, você começa a notar o manômetro aumentando de pressão, né? Então essas bombas volumétricas, também são chamadas de bombas volumétricas, né? Elas são bombas que geram volume. Volume, né, vazão, elas não geram pressão. A pressão vem da dificuldade. Quando tu começa a aumentar a dificuldade aqui, aí o motor elétrico vai fazer mais força para aumentar a pressão e vai conseguir vencer, se for o caso. Por isso que toda bomba de deslocamento positivo, toda máquina, né, de deslocamento positivo, é recomendado pelas normas que você coloque uma válvula de alívio ou uma válvula de segurança para que, se alguma coisa acontecer de obstruir o sistema, a pressão vai subir, mas aí essa válvula de alívio ela atua, né, no sentido de não ter problemas de rompimento de alguma coisa, né? Se não tiver a válvula de alívio, a pressão vai subir até alguma coisa romper. Isso vale para todas as bombas, menos para a bomba de diafragma, né? De duplo diafragma operada a ar, que o pessoal chama de bomba pneumática. Essa bomba para, simplesmente. Mas todas as outras, a pressão vai subir até alguma coisa abrir o bico, né? Bom, o que nós temos aqui de interessante nessa válvula? Toda bomba dessa vai ter uma meia-lua aqui. Bombas mais recentes têm metade de uma meia-lua, né? Nem essa meia-lua aqui. E essa meia-lua é sempre a 90 graus da descarga da bomba. Então, se você tem essa bomba aqui, no caso, ela é uma bomba que tem a sucção pela horizontal e a descarga também na horizontal. Mas é muito comum nesse tipo de bomba você ter a entrada pela horizontal e a saída na vertical. Então, nesse caso, essa meia-lua se desloca aqui e ficaria nesta posição aqui, que seria a descarga dessa bomba, né? Então, essa meia-lua aqui, que pode ser total, como está na imagem, ou pode ser metade, ela sempre está a 90 graus da descarga da bomba. Então, essa bomba, ela é um tipo de bomba que tanto faz você girar para a direita ou para a esquerda, ela não tem problema com isso. A única questão que a gente tem aqui é, se a bomba tiver válvula de alívio, que acontece muito,
nesse tipo de equipamento, aí a válvula de alívio costuma ter direção. Aí depende, claro, do tipo de válvula de alívio, mas as mais comuns, lá com mola, né, que a gente já mostrou isso em alguns vídeos, esse tipo de, né, de construção faz com que você tem que tomar cuidado com isso. Então, se você inverter o fluxo, né, de rotação da bomba, você deve desmontar a válvula e montar ela, inverter a válvula também, né, para você evitar que ela venha trabalhar no momento que precisa, né, senão ela não vai atuar quando você precisar, né. Voltando aqui para a apresentação, quais são os pontos importantes dessa bomba aqui? Aqui já está montado uma válvula que tem, né, a figura aqui da válvula de alívio, como eu comentei. Neste caso, o que que acontece aqui? A sucção acontece horizontal e a saída é vertical, como eu disse, a grande maioria, né, pelo menos os fabricantes aqui, tem bastante soluções mais comuns nesse sentido aqui, do que a daquela animação que eu acabei de mostrar. Então, o que que acontece, né? Na descarga aqui está interligado com a válvula de alívio, e caso a pressão comece a subir aqui, essa válvula vai empurrar essa mola para baixo e vai abrir essa válvula e vai ter uma comunicação aqui através dessa válvula de alívio. Por isso que eu disse que se você inverter, né, o sentido de rotação, você tem que desmontar, tirar. Aqui ela é intercambiável mesmo. Você solta esses parafusos aqui, inverte, né, a válvula, aí você vai ter a mola apontada para cima, né, e aí aqui passa a ser descarga e aqui passa a ser sucção. Então essa bomba permite esse tipo de construção. O que que é importante nesse tipo de bomba aqui? Vou até ficar grande aqui para chamar a atenção. O que que acontece? Essa bomba, ela não pode ser feito testes com água. Se você fizer teste com água nessa bomba, você vai matar a sua bomba. Por que que isso acontece? Porque se você observar ali, vou até voltar aqui para a imagem, você tem esse pino aqui, e é esse pino que é montado aqui na tampa, é ele que dá sustentação aqui para essa engrenagem interna. Normalmente ela é feita de um material tal e permite, né, o movimento aqui com menor desgaste. Porém, quem lubrifica, né, vai ficar lubrificando esse pino e a engrenagem, né, vai ficar aqui, existe uma folga mínima, mas existe, é o próprio fluido bombeado. Então, o que que acontece? Se você trabalhar com água, a água é um produto de baixa viscosidade, é uma das viscosidades mais baixas que a gente tem. Então, o que que vai acontecer? Ele não vai lubrificar de forma adequada e com isso você tem um desgaste acentuado. Eu já vi bombas novas, o pessoal fez teste com bomba, né, com a água e detonou a bomba no teste, né? Então, nesse tipo de bomba, você tem que fazer o teste com óleo, né, justamente por essa causa que eu acabei de falar. Qual que é um dos principais, vou até ficar grande de novo, quais são os principais problemas de bombas de deslocamento positivo? As bombas de deslocamento positivo, elas têm um elemento que vai ser móvel, pode ser rotativo ou alternativo, e é esses elementos que vão empurrar o fluido para frente. Com o tempo, eles sofrem desgastes. E com esse desgaste, a bomba perde eficiência. Por que que ela perde eficiência? Porque aumenta a folga. Então, sobretudo, as bombas rotativas, elas têm uma sensibilidade às folgas muito grande. Então, se você não observar estas folgas, você vai ter um equipamento novo que não vai bombear. Por que que isso acontece? Voltando aqui para a imagem, você vai ter essa bomba, inclusive aqui, ela tem um sistema de bancais aqui, né? O sistema de bancal dela aqui atrás, ela tem um bancal aqui e tem uma bucha aqui, né? Um bancal de deslizamento aqui. Então, o que que acontece? Você tem aqui para porcas, né, e que permite, parafusos, etc., que permite você, rosqueando aqui, jogar esse conjunto todo para frente, no caso aqui para a direita, ou jogar ele para trás. Se você regular essas distâncias de maneira equivocada, e essas distâncias estão relacionadas com a viscosidade. Se você tem uma bomba que é para uma viscosidade mais alta e simplesmente troca para uma viscosidade mais baixa, um outro produto, o que vai acontecer? Essa folga vai estar inadequada para esse produto. Consequentemente, vai acontecer o mesmo caso do slip que nós falamos nos vídeos anteriores, né, das bombas de deslocamento positivo.
A gente falou tanto da bomba de lóbulo como para a bomba de engrenamento interno. Então, o que acontece? Você tem uma folga aqui, e nessa folga, à medida que você aumenta, no caso a descarga aqui é a vertical, à medida que você aumenta a pressão na descarga, parte desse produto volta para a sucção por esta folga aqui. Então, quando você tem uma folga acentuada nessa região que está cortada aqui da bomba, você começa a perder performance desse equipamento. Outra coisa, quando você começa a aumentar a folga, com o desgaste que vai acontecendo naturalmente entre as engrenagens, você vai aumentando a folga entre, né, as distâncias aqui da engrenagem. Com isso também você vai perdendo eficiência. E se você regular essas distâncias aqui de forma equivocada, você também perde eficiência. Também é possível, né, com às vezes um desgaste, você consegue ajustar aqui parcialmente a bomba e ainda rodar um pouco mais com ela. E um outro ponto importante das bombas de deslocamento positivo é que com os desgastes, ela é diferente de bomba centrífuga, que você trocou né, o rotor, já era. Muitas das vezes você tem desgaste na carcaça. E para você consertar isso, você tem que, de duas maneiras, ou você troca a carcaça, aí passa a não valer a pena, que fica praticamente o preço de uma bomba nova, ou você tem que fazer um processo de metalização na superfície, e nem todo fabricante faz. Na empresa que eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhei em assistência técnica, a gente condenava. Por quê? Porque não era interessante para a empresa ficar recuperando a carcaça. Por que não era interessante? Porque recuperar a carcaça estava, entre aspas, muito menos dinheiro do que vender uma bomba nova. Então, a própria equipe de vendas de bombas novas da empresa pressionava a assistência técnica para que a gente condenasse muitos equipamentos para vender. Então, muitas vezes, né, eu falo isso para você abrir o olho, porque nem sempre, né, a bomba precisa realmente ser trocada tudo ou ser trocada realmente. Existem às vezes técnicas que dá para você fazer para recuperar o equipamento, né? Isso existe, mas às vezes o pessoal não faz porque é mais fácil trocar mesmo, né? E é mais barato, dá mais dinheiro para a empresa do que fazer essas recuperações, né? Então você pode dar uma olhadinha nisso, né? Também. Agora, existem situações que o desgaste é tão intenso que realmente não vale a pena você recuperar, né? Não vale, tá tão detonado ali a carcaça, etc, e não vale a pena. Como eu comentei nesse exemplo aqui, nessa parte que não está aparecendo aqui, que está cortada para a gente visualizar, esse é o ponto mais crítico aqui dessa bomba. Se você tiver desgaste nessa ponto aqui, folgas maiores nesse ponto, é aqui que acontece, né, a comunicação entre a descarga e a sucção, considerando, né, a rotação nesse sentido aqui, olhando, né, nesse caso aqui, olhando desse lado aqui, né, olhando de frente aqui para a bomba, para as engrenagens, seria a rotação no sentido anti-horário, né? Essa bomba funcionaria nesta forma aqui, né? Seria assim. Se não, né, seria no sentido horário, aí nesse caso a entrada seria por cima e a saída seria aqui na horizontal. Então esses são os pontos chaves que a gente pode salientar aqui em relação a esse tipo de bomba, né? As bombas de engrenagens internas, elas também são muito sensíveis à questão de folga. Um outro ponto que eu estava me esquecendo aqui é a questão da vedação, né? O produto que é bombeado, parte dele vai conseguir passar para a folga e vai vir aqui para a região da caixa de selagem. E aí você vai ter vedações aqui com vedação com gacheta, você vai ter selo mecânico, e dependendo do equipamento eu já vi vedação com anel O, uma espécie de cartucho. Aí você tem um anel O mais ou menos aqui, um outro anel O aqui, né, no final, e o anel O trabalhando como vedação dinâmica. Eu já vi isso nesse tipo de equipamento aqui, porque esse equipamento ele costuma girar com rotações muito baixas, comparado com bomba centrífuga, 300 RPM, 400, não mais do que isso, né? Em alguns casos 600, mas normalmente são rotações mais baixas que a gente tem nesse tipo de equipamento aqui, né? E se você quer saber mais, né, sobre essas bombas, a gente tem vários vídeos e cursos também nessa área. Quais são as principais propriedades, né? A principal propriedade é a vazão, que depende da rotação do equipamento, né? A pressão diferencial, como eu já comentei, né, nas bombas de deslocamento positivo, elas são as pressões, né, que as bombas vão dar, relacionadas com
a resistência que ela vai ter, que o fluido vai ter de escoamento, né? Quanto mais longa for a tubulação, né? Quanto mais cotovelos, digamos assim, você tiver, maior vai ser a pressão de descarga da bomba, né? Que precisa ser para poder fazer o bombeamento. Uma curva característica, né? Eu já fiz várias vezes esse tipo de curva característica aqui, mas fazendo rapidamente, a gente tem o gráfico que é vazão versus altura manométrica. E nesse tipo de bomba, a gente tem a curva teórica, que é uma reta assim, né? Então essa aqui é a teórica. E a gente vai ter uma curva real, vou exagerar aqui, vai ser alguma coisa assim, né? Que vai depender aqui, né? Depende, isso aqui depende da viscosidade do fluido. Quanto mais baixa a viscosidade, mais acentuado é essa curva. Claro que eu não consegui desenhar direito aqui, né? Essa aqui é uma curvinha bem assim suavezinha. Quanto maior for a rugosidade, mais próximo a curva, essa aqui é a curva real, né? Mais próximo a curva real fica da curva teórica. Então, essas seriam, né, as principais características dessa bomba. Como a gente já comentou, é semelhante a qualquer tipo de bomba de deslocamento positivo rotativo. A alternativa tem uma outra pegada, a gente vai falar isso em momento oportuno. E se você quer saber mais, né, como eu estava falando agora há pouco, a gente fez a semana dos equipamentos rotativos, tem umas 2 semanas já. As aulas estão gravadas, onde a gente dá uma visão geral sobre os equipamentos rotativos e alternativos industriais, né, mais voltados para bombas e compressores, né? O link está na descrição, se lhe interessa, dá uma clicadinha lá e ver os detalhes, né? Tá gravado, né? Você consegue acessar por até 5 anos esses vídeos aí. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.